A gente veio com muita insistência de um casal de amigos nossos, né, o Wallace e a Dani. Eles sempre viviam convidando a gente para ir na célula, para vir na igreja. E a gente sempre dava uma desculpa, arranjavam alguma coisa para fazer no dia. E teve um dia que eles convidaram a gente para um acampamento de jovens. E a gente decidiu ir assim nos 45 do segundo tempo. Meu nome é Richard, eu tenho 27 anos, sou casado, eu e a minha esposa, a gente frequenta aqui Iguatemi desde 2022. A minha vida estava uma vida normal, eu não era um ex-viciado, um ex-nada, mas eu tinha áreas na minha vida que precisavam ser mudadas. Eu passava pelas situações e parece que eu tinha que fazer o esforço 10 vezes mais. Então eu sempre me esforçava muito. E eu me perguntava por que eu estava me esforçando tanto assim. E eu cresci vendo minha mãe orando, minha mãe sempre buscando a Deus, se dedicando à obra de Deus. E eu não conhecia esse Deus dela. Eu nunca tinha participado de um acampamento de jovens. Então eu não sabia como que era, eu só gostava de acampamento porque eu era escoteiro. Então para mim era uma experiência nova. No acampamento eu encontrei essa resposta. Foi lá que Deus falou comigo e em todo momento eu estava orando para Deus, falando: Deus, faz a minha esposa sentir o que eu senti, né, de manhã, né? E naquela noite Deus falou com ela e naquele mesmo dia nós dois decidimos que a gente queria entregar nossa vida para Deus. Parece que a gente sentia um vazio, parece que tipo assim, a nossa vida antes parece que não fazia sentido o que a gente fazia, sabe? Não tinha um propósito. Aí saímos do acampamento, aí a gente começou a frequentar os cultos. Aí no primeiro batismo que teve, foi em setembro, a gente desceu as águas do batismo. E foi, assim, emocionante. A partir do momento que você desce as águas lá, que você dá o primeiro passo, você sente os seus pés mergulhando a água, você já sente que o seu passado já está ficando para trás. Aí a gente se casou em novembro de 2022. A gente começou a frequentar a célula depois do acampa, que foi... A gente começou a participar da célula de casais, a Union, que era liderado pela Dani e pelo Wallace. Então a célula foi muito importante para a gente, porque ali a gente se sentiu acolhido, a gente se sentiu amado. E por a gente estar num círculo de amizades que estão buscando o mesmo propósito, o mesmo sentido, a gente acaba crescendo e evoluindo. E nas células Deus trabalhou muito com a gente. Deus, ele vem colocado nos nossos corações o sentimento de querer mais. Tanto que Deus colocou isso no coração da minha esposa e no meu, para a gente começar a fazer os cursos loading aqui da igreja, a gente começar a estudar mais, a gente começar a buscar mais. E Deus preparou também nossos corações por esse amor por almas, esse amor por células. E esse ano, graças a Deus, a gente está liderando agora a Célula Union, que é a célula de casais. Mas a célula para mim é incrível. Eu sirvo na multimídia, a Andressa serve no diaconato. Estão tentando me puxar para o diaconato. E eu sirvo nos ministérios da The House. Eu entrei na mídia da The House agora e sou do diaconato de lá. Depois que a gente se batizou, eu fiz um propósito de ser dizimista. E no ano seguinte que a gente se batizou, em abril de 2023, eu vi um testemunho de uma mulher de uma irmã que ela dizia que ela queria ganhar mais e se sentia mal por isso. E eu me identifiquei, porque a vida inteira eu me esforcei, desde jovem até no trabalho hoje em dia. Então, eu sempre me esforçava, como eu disse, eu me esforçava com a força do meu próprio braço. E eu não consegui um aumento. Sempre me esforcei, me dediquei, cheguei a um cargo de liderança, mas sem receber
de acordo. E eu orei por um aumento. Aí nesse testemunho a irmã disse que orou para aumentar o dízimo dela. E eu comecei a orar por isso. Eu comecei para Deus aumentar o meu dízimo. E isso foi em abril de 2023. Em maio de 2023 a gente foi num evento da IQ Valinhos, lá em Campinas. A gente passou o dia lá. E na volta, a gente foi de moto. Na volta a gente acabou sofrendo um acidente na rodovia. A gente acabou caindo numa rampa de acesso à ponte. Eles asfaltaram esse trecho da via, porém eles não fizeram a limpeza correta. Então a gente acabou escorregando nas pedras aquele dia. E foi um acidente assim que marcou a minha vida. Ela marca até hoje. Mas foi aí que Deus mudou a minha visão de vida. Porque naquele momento, a única coisa que eu me perguntava era por quê? Por que tinha acontecido aquilo? E eu não sabia, eu estava tudo ensanguentado, estava socorrendo a minha esposa, estava com ferida também, com dor na perna. E foi muito difícil. E a gente foi encaminhado para o hospital. E lá no hospital limparam as minhas feridas, descobri que minha esposa já estava bem, só teve alguns arranhões. Graças a Deus a gente não teve nenhum ferimento grave. O mais grave foi que eu abri um buraco na minha mão, mas nada tão grave. Depois que limparam as minhas feridas, eu fiquei sozinho numa sala e ali eu me peguei conversando com Deus sozinho também. E fiquei me perguntando de novo, por quê? Por que tinha acontecido isso? É a primeira coisa que a gente pergunta. E nesse exato momento Deus falou comigo. Deus enviou um enfermeiro, não estava nem sabendo o que eu estava falando. E ele entrou cantando na sala, aquela música do Fernandinho que fala assim: tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Vou até. Esse foi um momento que Deus me trouxe paz no coração. Que ele falou pra mim assim: calma, eu tô no controle. E a partir desse momento eu comecei a confiar mais em Deus. A gente saiu do hospital, a gente passou a noite na casa de uma tia dela em Campinas. A gente voltou para casa, isso era num domingo, a gente voltou para casa numa segunda-feira. Na terça-feira de manhã, me ligaram que eu tinha passado no processo seletivo da empresa, onde o meu dízimo duplicaria. Só que eu estava com os 2 braços enfaixados. Eu atendi o telefone, acordei de manhã, atendi o telefone assim e conversei com a recrutadora, expliquei toda a minha situação e eu não sabia que Deus fazia coisas tão grandes. E ela falou para mim que ia segurar a minha vaga até o mês que vem, porque a vaga já era minha. E eu sem saber se eu ia voltar aos movimentos da mão, minha mão estava muito inchada, não conseguia abrir e fechar a mão. E eu confiei em Deus. Falei para ela que ia estar melhor e graças a Deus a gente foi se recuperando. Eu peguei 15 dias de atestado e minha mão voltou ao movimento no 13º, 14º dia. E graças a Deus a gente se recuperou, não teve nenhuma sequela. E eu estou na empresa até hoje, graças a Deus. Em um ano a gente conseguiu comprar um carro. A gente conseguiu comprar um carro que vem nos ajudar e tem ajudado a levar pessoas também para a igreja. A gente conseguiu se mudar para o nosso apartamento novo, a gente conseguiu comprar os móveis. Então são tantas bênçãos assim que é difícil contar. Richard, diante de Jesus, um Richard sem sentido, sem rumo.
orgulhoso, tentava travar as próprias batalhas com as próprias mãos. Parecia que eu não tinha vida. Depois de conhecer Jesus, parece que tudo fez um sentido. E ele foi me mostrando cada vez mais que as batalhas a gente não luta com as nossas próprias forças. Tudo de acordo com a vontade dele. Tinha áreas da minha vida que precisava ser mudada. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não achava a minha história de vida importante. Por eu não ser um ex-nada, então eu não achava a minha história de vida importante, meu testemunho importante. Mas aí, depois que eu conheci a Deus, parece que isso mudou minha vida, mudou minha trajetória de vida, mudou um rumo, me deu um sentido e um significado. Eu precisava de um propósito maior, que eu precisava conhecer Ele, eu precisava conhecer esse Criador, eu precisava conhecer esse Deus que a minha mãe conhecia, que eu vi ela crescendo e orando, se dedicando a. Eu queria falar para você que ainda não decidiu descer as águas do batismo, você que ainda não decidiu aceitar Jesus, entrega a sua vida para Deus, deixa Ele te guiar. E eu tenho certeza que assim como Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua também.